Graça e paz, guerreiros. Estamos aqui para o segundo vídeo dessa série. O grande conflito é, na verdade, entre o reino de Deus e a religiosidade. O que acontece? Durante muito tempo, a gente só tinha duas opções nessa terra. Ou nós éramos pecadores do mundo, fazendo loucura por aí, ou nós íamos para a igreja e colocávamos uma máscara de santo sem ter, de fato, uma santidade real. Claro que isso, não estou falando que todo mundo era assim, alguns poucos não eram assim. Raros casos. Mas, de fato, durante muitos e muitos anos, a religiosidade ela imperou de uma maneira muito forte dentro de toda essa questão do cristianismo. Então, quando uma pessoa ela assistia de fora tudo isso, e ela via, por exemplo, pessoas que na igreja colocavam, tinham uma certa atitude, colocavam uma certa máscara, e depois na rua ela via que essas pessoas elas se comportavam muito mal, davam mau testemunho. As pessoas que estavam vendo de fora falavam, quer saber? Eu prefiro ficar na minha, onde é que eu tô, do que ser um hipócrita, né? Então, assim, nesses dois volumes que eu escrevi, existe um tema constante sobre a religiosidade, tá? Por quê? Porque o espírito de religiosidade, na verdade, é um demônio, é uma potestade, tá? Que é o mesmo espírito que estava sobre os fariseus. Esse espírito, ele engessa as pessoas e eles dificultam demasiadamente o trabalho do Espírito Santo. Na verdade, o grande obstáculo do Espírito Santo, o maior obstáculo do Espírito Santo não é o pecado, por incrível que pareça, tá? É a religiosidade. Por quê? Porque para Deus alcançar um pecador é muito mais fácil do que ele alcançar um religioso. Porque o religioso, ele acredita que ele está certo, ele acredita que ele sabe de tudo, né? E o pecador não. O pecador ele consegue ser mais quebrantado de uma maneira muito mais fácil do que um religioso. Então, assim, esse tema ele permeia o livro inteiro, tá? Tanto o volume 1 quanto o volume 2. Por quê? Primeiro porque a Igreja Adventista é uma igreja muito religiosa. Muito religiosa. Você não aprende a ter um relacionamento com Deus nessa igreja. Tá? Isso é fato. As orações são curtas, ou seja, não estou falando no templo em si, mas a maneira com que isso é passado para nós não é, ok, tem um relacionamento com Deus e Ele vai te guiar, o Espírito Santo vai te guiar, não. A tecla que é batida ali muito forte é o sábado e Ellen White e a reforma de saúde, tá? A verdade é essa. Esses temas são muito mais falados, decreto dominical, sábado, reforma de saúde. Esses temas são muito mais falados do que o Evangelho. Na verdade, o Evangelho não é pregado da maneira correta na Igreja Adventista, tá? É um Evangelho, como eu já disse no primeiro vídeo, é um outro Evangelho, tá? É um Evangelho híbrido, é um Evangelho falsificado, é um Evangelho que mistura graça com obras. Então, assim, o reino de Deus, quando ele entra num lugar, ele imediatamente confronta a religiosidade daquele local. Isso a gente pode ver claramente nos evangelhos quando Cristo começou o ministério dele. Foi isso que ele fez. Ele confrontava quem? Ele confrontava os fariseus, ele confrontava os essênios, ele confrontava os saduceus, ele confrontava os zelotes, ele confrontava os religiosos. Ele não tinha muito problema com os pecadores, tá? Os pecadores ele puxava tudo para ele.
Mas os religiosos, o que ele falava? Raça de víboras, sepulcro caiados. Então, assim, o discurso de Cristo era o mesmo discurso de João Batista, inclusive, porque João Batista veio abrir o caminho, né, para o ministério de Jesus. Então, eles dois batiam muito pesado nos religiosos, tá? E assim, o problema é que o reino de Deus, ele é como uma joia preciosa, né? Escondida no campo. Mateus 13:44 fala sobre isso, né? Então o homem foi lá, encontrou, vendeu tudo que ele tinha, depois que ele encontrou aquele tesouro e guardou aquele tesouro para ele. Só que esse tesouro, ele não foi guardado, ele foi guardado para os filhos acharem, não para os religiosos. Os religiosos não encontram o reino. Na verdade, os religiosos, eles não entram no reino e eles não deixam ninguém entrar. Ok? Eles impedem a entrada das pessoas no reino, eles não entram, eles também impedem a entrada de outras pessoas. Então, por isso que talvez um dos maiores maus, se não o maior mal, desse século, desse período que a gente vive, na verdade, desde muito tempo já, mas é que nesse tempo agora, as pessoas estão se tocando, as pessoas estão levantando a voz contra isso. Porque esse espírito de religiosidade está com os dias contados. O espírito de religiosidade é o que está por trás da Babilônia. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, assim, esse tesouro, quando um filho de Deus encontra o reino de Deus, porque para mim foi assim foi uma das maiores descobertas que eu já tive, foi o Evangelho do Reino. Quando eu descobri o Evangelho do Reino, para mim, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Foi assim, como é que eu posso te dizer? Uma barragem foi quebrada. E a água viva de Cristo entrou na minha vida e aí sim eu comecei a entender o Evangelho. Aí eu comecei a entender que na verdade o que Deus quer conosco é um relacionamento de intimidade, não um conjuntinho de regras de não podes. E a Igreja Adventista possui um conjuntinho de regras de não podes. E não possui nenhum relacionamento. Apesar de que muitas pessoas acham que possuem, mas não possuem. Porque quando elas entrarem no relacionamento com Deus, de verdade, Deus tira elas de dentro dessa igreja. Você está entendendo? Porque é impossível. É impossível. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, tá? Um relacionamento íntimo com Deus, Ele vai te mostrar a verdade. Você não tem como não ver. Você pode falar, mas a igreja adventista é igual a todas as outras, a gente só guarda o sábado. Então, olha aí, olha a perseguição, gente. Não caiam nessa. Não é só isso. Não é só isso, tá? Isso é um dos problemas. Mas assim, não é o maior problema. Existem problemas muito maiores, como eu disse. Existe a questão da igreja adventista estar pregando o evangelho falso. É um evangelho falso, não é a verdade. Tá? O evangelho está lá em João 3,16, João 5,24, ok? João 3,18, tá? Então, assim, é uma mistura, tá? De velha aliança com nova aliança, o que não existe isso. Romanos 7, 1-6 diz que isso é um adultério espiritual, quando você se diz estar casado com Cristo e na verdade você está flertando com a antiga aliança com Moisés. Você não pode fazer isso. Tiago 2,10 já diz que se você pecar em um mandamento só, que é, na verdade, uma das 613 leis da Torá, você tropeça em todos eles, tá? Então, mais uma vez, ele está dizendo isso exatamente para as pessoas não caírem na antiga aliança, ao invés de permanecerem na nova aliança. Ok? Então, assim, tem todo... Você vê ao longo da Bíblia inteira, principalmente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você vê também, porque existem vários simbolismos ali
da religiosidade, da Babilônia, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas assim, a gente vê um padrão constante ali, uma preocupação constante de Deus em não deixar que as pessoas caiam na religiosidade. Por quê? Porque isso vai travar essas pessoas e elas vão se perder. Vão se perder, porque elas estão colocando toda a salvação delas na força do braço delas. Estão jogando fora o sacrifício de Cristo na cruz. Estão tentando se salvar pelas suas próprias obras. Não é assim que funciona. Não adianta você colocar o carro na frente dos bois. Você tem que ter um relacionamento com Deus antes. E aí o Espírito Santo vai te guiar no caminho que você deve andar. Se os 10 mandamentos fossem suficientes para nos salvar, tá? Paulo não falaria ali que os efeminados, que os avarentos, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Aonde que está isso nos 10 mandamentos? Não está. Então, gente, eu não vou falar muito sobre o sábado hoje, só estou dando aqui uma pincelada para vocês entenderem como é que funciona esse problema da religiosidade contra o reino de Deus. Então, assim, quando uma pessoa ela quebra o jugo da religiosidade, ela é finalmente banhada com as bênçãos e com a revelação do reino de Deus. Isso entra na vida dela. E ela é, assim como Cristo foi ungido ali com vaso de alabastro por Maria Madalena, dessa mesma forma, o cristão, quando ele conhece o reino, ele é banhado, ele é ungido. Ele recebe essas bênçãos, ele recebe essas revelações sobre o reino. Só que tem um problema. Quando Cristo recebeu essa unção ali do vaso de alabastro, do nardo puro, ele também foi preparado ali para ser morto por religiosos. Tá? E é isso que acontece quando um filho de Deus ele entende quem ele é, ele entende que ele é filho, que ele não é mais servo, ele não é mais escravo, e ele entra no reino agora, porque o reino já está aqui. Você já pode viver dentro dos parâmetros e das regras do reino de Deus. Na verdade, você é um embaixador do reino. Gente, é por isso que Satanás bate tão forte nessa questão da religiosidade. Porque para ele não importa se você está lá no banquinho da sua igreja, amigo, sentadinho, guardando o sábado, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada para avançar o reino de Deus. Você está seguindo um conjuntinho de regras. Deus não quer isso de você. Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento com você. Aí Ele vai colocar dentro de você o poder do Espírito Santo. E com esse poder você pode fazer avançar o reino. Aí sim, aí o diabo está com problema. Enquanto você for um religioso, você não somente não é nenhum tipo de ameaça para o inferno, como você está ajudando a trazer mais pessoas para o inferno. Ok? Então quero que vocês pensem o seguinte. Vamos lá. Faça uma pequena comparação aqui. Fariseus, pega um grupo de fariseus, tá? E peguem a igreja primitiva. A igreja primitiva, na Bíblia, ali no livro de Atos, é um dos melhores exemplos do reino de Deus. O reino de Deus ele tem que funcionar daquela forma ali. Ok? Fluindo nos dons do Espírito Santo, repartindo tudo o que eles tinham entre si. Tá? Você não vê ninguém falando ali de guarda de sábado. Você não vê ninguém falando de reforma alimentar. Tudo bem, é legal você se alimentar bem, mas também tem um problema aí, tá? Minha mulher é nutricionista e depois a gente fala sobre isso. Mas essa alimentação adventista também não é boa, tá? E tudo bem, deixa isso para depois. Você não vê nada disso. Você vê eles fluindo nos dons, você vê eles expulsando demônios, você vê eles evangelizando todo mundo, fazendo crescer o reino, amando uns aos outros. Porque o que acontece?
na verdade, assim, a Babilônia, ela se iniciou com a Torre de Babel, certo? Ali com Nimrod. Então, o que Nimrod queria? Ele queria construir uma torre bem alta para que ele fugisse do julgamento de Deus e para que ele fizesse o nome dele muito famoso. Torres altas, nomes famosos. O que isso lembra a vocês? O que isso lembra a vocês? Quem que faz isso hoje em dia? Quem é que ergue torres? Quem é que ergue templos? E colocam os nomes ali, nas placas da igreja, para fugir do julgamento de Deus. São as igrejas religiosas que fazem isso. Falam muito mais do nome delas, da instituição em si, ok? Do que do evangelho. Tá? Você não fala, estou falando de Jesus, evangelho, de Cristo. Não, você fala, eu sou adventista, eu guardo o sábado é o selo de Deus, o domingo é a marca da besta. É isso que você vai falar. Você não está falando do evangelho. Tá? Agora, o que Deus fez? Ele confundiu a língua dessas pessoas. Certo? Por quê? Porque na verdade Babel significa confusão. Então, o que você tem ali? Você tem doutrinas confusas. Você tem igrejas que não falam a mesma língua, elas vivem brigando, as denominações ali, as denominações religiosas, não estou falando das igrejas saudáveis, tá? Estou falando das denominações, das seitas, dessas igrejas problemáticas, extremamente religiosas. Elas estão ali, não falando a mesma língua. E qual é o contraponto? Qual é o contraponto da Torre de Babel? É o Pentecostes. No Pentecostes, o que Deus fez? Quem falava línguas diferentes se entendeu. Começou a se entender. Começou a conseguir conversar um com o outro. Por quê? Porque o Pentecostes, ou seja, a igreja primitiva ali, ela representa o reino, que trabalha em unidade. O que Cristo falou na oração sacerdotal dele? Para o Pai? Que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Esse era o desejo de Jesus. Sempre foi uma unidade na igreja, uma unidade entre os filhos. Os filhos se manifestam em unidade, os escravos não, brigam entre si, porque os escravos estão na religião. São escravos da religião, inclusive. Os filhos não, eles fluem, eles trabalham em unidade, eles não competem entre si, eles colaboram. Eles se colaboram entre si. Então, eu quero que você, amigo, pare para pensar e seja sincero com você mesmo. Você vê ali o grupo de fariseus e o grupo da igreja primitiva, tá? Os fariseus, guardadores do sábado, extremamente religiosos, não podiam nunca quebrar o sábado. E você vê a igreja primitiva não fazendo absolutamente nada disso. Fluindo, curando pessoas, expulsando demônios, proclamando o evangelho do reino. Em qual desses dois grupos você coloca a igreja adventista? Seja sincero. Qual desses dois grupos que está a igreja adventista? Vamos fazer aqui uma comparação rápida aqui. Tá? Então acho que já deu para entender o problema. Né? Então, o que está acontecendo nesse tempo agora, gente? Nesse tempo, tá? É o tempo de a gente proclamar o evangelho do reino a todas as nações, e aí então virá o fim. É o que o próprio Jesus diz. Só que esse evangelho do reino não é o evangelho da igreja adventista. E não é o evangelho de nenhuma outra denominação que prega o evangelho errado. O evangelho do reino fala de paternidade, fala de união, ok? Fala de fluidez, fala de ser um intercessor, não um pedinte. O evangelho do reino, ele é representado por Maria, que se assentou aos pés de Jesus e teve um relacionamento com ele, enquanto a religião é representada por Marta, que estava ocupada com muitos afazeres. A religião está sempre ocupada com muitos afazeres. Então ela não tem tempo para ter um relacionamento. Quando Moisés disse que Deus ia descer no Monte Sinai e falou para o povo ali, ó,
Esperem aí que Deus vai descer. E Deus apareceu com relâmpagos, trovões e uma tempestade, toda aquela pirotecnia ali. O povo falou, não, a gente tem medo, a gente vai morrer. Moisés, você fala com ele. Não deixe que ele fale com nós, não conosco, senão nós morreremos. Pois bem, o que aconteceu ali? Quando o povo de Israel não quis ter um relacionamento direto com Deus, ele teve que dar para eles 613 regras. Deus deu aquelas regrinhas da Torá, porque o povo não quis ter um relacionamento íntimo, direto com ele. Então, assim, a fórmula matemática é simples. Quanto mais regras, menos relacionamento. Quanto mais relacionamento, menos regras. Por quê? Se você tem um relacionamento com seu pai, você já sabe o que ele quer. Você não precisa de uma listinha de regras de não podes, ok? Se você sabe o que seu pai gosta, tá? E ele vem todo dia na sua casa, ele vem, enfim, na sua casa te visitar todos os dias. Você precisa que ele deixe uma lista para você ali, ó, por favor, quando eu chegar, coloque o café com leite assim, assim, assado, porque é assim que eu gosto, limpa a casa desse jeito, blá, 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 blá. Não, você não precisa dessa lista, porque você já sabe o que ele gosta. Agora, se teu pai vem uma vez por ano na tua casa, ou uma vez a cada 3 anos, ele vai deixar uma lista na geladeira ali, vai falar, o dia que eu chegar aqui, eu quero a casa assim, com essa regra, essa, uma lista de regras, um conjunto de regras, para que quando ele chegue ali, tudo esteja em ordem. Por quê? Porque você não conversa com ele. Então, já que você não conversa com ele, ele vai te entregar uma lista de coisas para você fazer. É simples, gente. Tá? Então, por que esse é um tema tão importante? Porque Deus quer colocar os filhos dele num outro nível. Num nível de alimento sólido. Ele quer tirar as pessoas do leite, quer colocar num alimento sólido. Tá? Romanos 8,19 é um verso que mudou minha vida, esse verso. Deus tem martelado esse verso na minha cabeça, na minha alma, no meu espírito, por muito tempo já. E basicamente diz que toda a criação geme em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Imagine isso, imagine que forte isso. Toda a criação está aguardando que nós nos manifestemos. Tá? Mas o que está acontecendo? A gente não está se manifestando. Por quê? Um dos grandes motivos é esse espírito de religiosidade. E ele vai se levantar contra você, como já tem se levantado contra mim, mas não me importa. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele vai querer te matar. Através do quê? Através de batalhas espirituais, através de quando você começar a se manifestar como filho e entender que Deus quer um relacionamento, os religiosos que estão à tua volta vão querer te apedrejar, vão querer matar sua reputação, vão querer falar, olha, não escuta ele não. Não escuta. Na verdade, vamos ler alguns versos aqui, tá? Que vão abrir a mente de vocês aqui com relação a isso. Olha que bacana. Isso aqui, inclusive, está no livro, tá, gente? Esse texto, ele é muito forte, tá? E ele, de fato, ele reflete exatamente o que acontece com os religiosos. Olha só. João, capítulo 9, versículo 10 em diante. Por esse motivo indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram, onde está ele? Ao que respondeu, não sei. O homem curado é expulso. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar.
Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejam. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha isso. Isso aqui é adventismo puro aqui. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Então olha só, quando esse cara ele passa a enxergar, Jesus abre os olhos dele, porque assim, os fariseus eles não tinham problema com esse cara enquanto ele estava cego. O problema dos fariseus foi quando esse homem passou a enxergar. A religião não vai ter um problema com você enquanto você for cego. Ela vai passar a ter um problema com você quando você começar a enxergar. Tá? E aqui, assim, a gente vê, né, como eu disse ali, a questão do sábado já, é tão claro isso aqui, mas esses fariseus falam: não, ele não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado, ele curou no sábado. Tá, eu sei exatamente como é a defesa da Igreja Adventista com relação a isso. Gente, eu dei centenas de estudos bíblicos, tá? Então eu sei como funciona toda essa questão, eu sei que a defesa adventista é de que os fariseus guardavam exageradamente o sábado e colocaram várias regras a mais, e isso é verdade, eles colocaram várias regras a mais, mas essas regras que a gente está falando aí, na verdade elas estavam lá na lei de Moisés, tá? Mas tudo bem. Então o que acontece? Então eles colocam assim: não, Jesus veio para ensinar os fariseus a guardar da maneira correta o sábado, ok? Tá. Só que na prática não é bem assim, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez eu chamei um pastor para ficar aqui na minha casa, um pastor bem conhecido da Igreja Adventista. E ele dormiu aqui em casa, tal. Ele depois ia fazer uma programação da Igreja Adventista numa chácara, num retiro. E ele passou aqui a noite aqui em casa, tal. E no jantar eu tinha algumas dúvidas com relação ao sábado. Eu falei: por que não perguntar para ele, né, esse homem de Deus aí que está aqui na minha casa? E na verdade ele era até um amigo meu já de infância, um conhecido meu de infância. A gente tinha estudado juntos num colégio adventista. E no meio do jantar, assim, eu falei: escuta, fulano, uma dúvida que eu tenho, se alguém da minha família fica doente no sábado e eu preciso comprar um remédio na farmácia, como aconteceu de fato com a minha esposa, ela ficou doente no sábado e eu não sabia muito bem o que fazer ali. Então eu perguntei para ele: é válido comprar um remédio no sábado, nesse caso? E ele falou assim: você tá maluco? Como assim? Você vai quebrar o sábado. Você vai quebrar o sábado para comprar um remédio. Negativo. Você tem que esperar o pôr do sol, tá? Para daí, depois do pôr do sol, você comprar esse remédio. Você não pode comprar o remédio no sábado. Eu falei: mas que coisa estranha, porque eu pensei, né? Eu achava que era lícito fazer o bem e curar no sábado, mas... não, mas então, ok. Eu falei: tá. E me diz uma coisa, e se o meu carro acabar a gasolina no sábado, eu posso abastecer meu carro para continuar andando? Pra que eu fui fazer essa pergunta? O cara falou assim: você pelo jeito você não está preocupado em dar mau testemunho, né? Você não é líder da tua igreja? Como você vai abastecer no sábado? Negativo. Você tem que abastecer um dia antes, se preocupar disso durante a semana, e aí sim você deixa seu tanque cheio na sexta-feira antes do pôr do sol, e aí você passa bem o sábado, sem esse problema aí. Então não vai fazer isso, tá? Isso é um absurdo, você vai estar quebrando a santa lei do sábado. Eu falei: meu Deus, eu sou um pecador mesmo.
tô ferrado. Tá. Mais ou menos uns 2 anos depois, 2, 3 anos depois, esse mesmo pastor foi pego em um grande escândalo, talvez um dos maiores da Igreja Adventista até hoje, onde ele tinha um caso com o assistente dele. Assistente dele, tá? Isso caiu na internet toda, pro desespero da igreja, e foi terrível. Por que eu tô falando isso? Eu não tô julgando esse cara, porque cada um que cuide para que não caia, né? Esse tipo de julgamento, apontar o dedo e tal, não cabe a nós agora. Cabe sim a nós discernir os falsos mestres dos mestres verdadeiros. Tá? Você tem que discernir. Deus, ele nos ensina a termos prudência e discernimento. Tá? Então, assim, nesse sentido, julgar é válido. Então, o que eu quero dizer com essa história? Esse é o típico exemplo da religiosidade, da religião. Ela coloca uma máscara, né? Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, enquanto ele mesmo não está fazendo aquilo. Vocês vão ver, ao longo dos vídeos, eu vou mostrar muitas coisas para vocês. Vou mostrar como Ellen White era viciada em comer ostra, não sei se você sabia disso. Ela que pregava contra. Eu não estou falando antes dela pregar, estou falando já depois, tá? Depois ela martelar fortemente ali com o alimento kosher, Levíticos 11, né? Levítico 11. Ela mesma não seguia. Ela não seguia muita coisa, tá? Que ela pregava ali, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que isso está enraizado de uma maneira tão forte dentro de várias igrejas, mas como a gente está falando da igreja adventista, muito forte dentro da igreja adventista. Muito, muito forte. Essa religiosidade. Se você tirar o legalismo e a religiosidade da igreja adventista, você descaracteriza ela. Por isso, no começo eu achava que era possível uma reforma dentro da igreja. Mas eu sinceramente não creio que exista como você reformar essa igreja. Porque para você reformar ela, você teria que descaracterizar ela de uma maneira tão forte que ela perderia a essência, perderia toda a personalidade. Então, ela deixaria de existir, como a gente conhece. Então, assim, eu já desisti dessa ideia de reforma, tá? Eu creio que, na verdade, as pessoas devem sair dessa Babilônia. E, na verdade, né, plot twist, né? É aquele... a igreja adventista fala que, né, que a igreja católica é a Babilônia e que todas as outras igrejas evangélicas que não guardam o sábado são as igrejas apostatadas, que fazem parte ali também daquele conjunto babilônico, né? Mas, na verdade, gente, é a igreja adventista que faz parte da Babilônia, porque qualquer igreja que coloca um conjuntinho de regras de não podes na frente de um relacionamento verdadeiro com Deus, essa igreja é Babilônia, faz parte da Babilônia. Tá? Então, assim, é bem complicada essa questão, é um dos temas mais importantes desse livro, tá? É essa questão do reino contra a religiosidade, o reino contra a religião. Mas assim, quando você entende isso, quando você de fato entende isso, as coisas ficam muito mais claras, sabe? Ficam muito mais claras. E não tem como voltar atrás mais, porque quando você entra nesse relacionamento, é um caminho sem volta, cara. Você entra no relacionamento com Deus, você fala, o que eu estava fazendo? Eu tinha um relacionamento com uma igreja, não tinha um relacionamento com Deus. Eu estava num clube, com as suas regrinhas e com sua membresia que eu estava pagando ali. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Quando você passa a ter um relacionamento com Deus, tudo muda. Tudo muda. Você entende melhor a Bíblia. Você entende o que Deus quer para a tua vida. Os dons do Espírito Santo vão começar a aparecer na tua vida. Tá? E você vai começar a fluir nos dons. Aos poucos, de acordo com o que o Espírito Santo quer. E assim, gente, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Você realmente, você sai da água, ou seja, você muda da água para o vinho, né? Você sai de um lugar de sequidão total e você entra ali nas águas, na água viva mesmo.
né, que é o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino ele é feito de poder, gente. Ele é feito de poder. Né? Ele não é isso que a gente vê na igreja adventista, tá? Que você vai lá e não é pessoal, tá? Eu fiz parte. Não é e é pessoal, porque eu passei muito tempo sendo enganado. Então, claro, eu fico indignado. Eu fico indignado que existam tantas pessoas ainda sendo enganadas, né? E a religião ela é tão cruel, ela é tão vil que o que ela faz com os membros dessas igrejas? Ela utiliza eles como escudos. Existe uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo, né? Em que o sequestrador, quando ele sequestra, quando ele faz uma vítima, essa pessoa ela toma um choque tão profundo, né, psicológico, emocional, que algumas vezes ela desenvolve essa Síndrome de Estocolmo. Em que, na verdade, ela começa a nutrir sentimentos ali positivos pelo algoz dela. Ou seja, a vítima começa a defender o criminoso, o sequestrador, tá? Começa a ter ali um sentimento até de amor e tudo por ele. É exatamente isso que acontece na igreja adventista e nas igrejas religiosas, nas seitas. Essas pessoas, elas são usadas por esses espíritos para defendê-los, né? Enquanto na verdade elas estão sendo aprisionadas por ele. Então assim, gente, é algo bem complicado, tá? Vamos continuar esse texto, porque tem mais coisa nesse texto aqui, tá? Que vai nesse texto do cego que Cristo curou. Olha só. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo. Tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus. Porquanto já tinham esses combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Tá, olha só. Quando um filho de Deus ele passa a enxergar, ele não vai enfrentar somente os religiosos. Você vê ali que naqueles versos anteriores, quando o cego ele passou a enxergar, ele passou imediatamente a confrontar os religiosos. Imediatamente, ele já se imbuiu de coragem ali para enfrentar os religiosos. É isso que acontece quando você abre os seus olhos e vê que você é filho. Só que ele não vai enfrentar somente os religiosos locais. Sabe quem que ele vai enfrentar também? A família dele. Você veja, a família desse cego ficou do lado dos fariseus em detrimento do seu próprio filho. Os pais dele não apoiaram ele, tá? Preferiram ficar dos lados dos fariseus porque eles tinham medo. Então, o que acontece? O que vai acontecer com muita gente, tá? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que muita gente vai ser liberto aí. Com esse livro e com o que está acontecendo agora, tá? Não tem a ver comigo, tem a ver com ele, tem a ver com o Pai, tem a ver com Jesus. E é ele que está fazendo, é ele que vai fazer tudo, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai começar a acordar. E aí, muitos da sua própria família vão ficar contra você. Infelizmente, essa é a verdade. Eles vão ficar contra você e a favor da religião. Tá? Por quê? Porque a religião aprisionou eles, a religião falou para eles que eles são especiais, fazem parte do povo escolhido, são a igreja verdadeira. E que não importa o que aconteça, se for para escolher entre a religião e alguém da família, eles ficam com a religião. É isso que vai acontecer. Na minha casa, tudo bem, meu pai, minha mãe, meus irmãos,
Minha família direta, minha esposa, meus filhos, todos foram libertos, em nome de Jesus, graças a Deus. Agora, eu tenho primos, eu tenho tios que não falam mais comigo, tá? Por quê? Porque é isso que acontece, está claro aqui no texto, e esse texto ele reflete muito a realidade, tá? Vamos continuar lendo, vamos lá, a gente já vai acabar. 2 homens subiram ao templo para... Ah não, isso aqui é o seguinte, isso aqui é um outro texto, mas eu quero ler ele também, porque ele representa o que Cristo pensa da religião. Olha só. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Fariseu. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: Ó Deus, se benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, Jesus falando, foi para sua casa justificado diante de Deus. Tá bem claro, né? O que Jesus acha? Jesus não é religioso, Deus Pai não é religioso, o Espírito Santo não é religioso. Religiosos são as pessoas que inventaram regrinhas para se sentir melhor porque não tem um relacionamento com Deus. Quem é que está justificado aqui? É o pecador, o publicano ou o fariseu? É incrível, gente. Você vê isso em várias outras... Nas parábolas ali, por exemplo, do bom samaritano, né? Passou o sacerdote, passou o levita. Quem que ajudou foi o samaritano. Bom, vamos continuar aqui. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, falando de Jesus: Se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram e disseram: Discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Ai, meu Deus, isso aqui é a igreja adventista purinha aqui. Então, o que acontece aqui? Eu não preciso nem explicar isso aqui, né, gente? Por favor, isso aqui tá... Mas vamos continuar. Olha lá. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: Já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus ali estavam com ele. Ouvindo isso, perguntaram-lhe: Porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Aí que está o problema. Aí que está o maior problema do religioso. Quando você admite que você tem um problema, Deus pode te curar da tua cegueira. Agora, quando você diz, eu vejo, mas você na verdade é cego, Deus não tem como te curar, porque você crê que enxerga. Entendeu o problema, gente? Então, assim, para finalizar, esse quadro aqui está no livro, eu acho um quadro que faz uma comparação bem bacana entre o reino de Deus e a religião, que eu acho que vai ajudar vocês. Então, olha só, a religião ela é focada na forma, o reino ele é focado no conteúdo. A religião estabelece regrinhas de não podes, o reino estabelece um relacionamento com o Criador. A religião ela é preocupada com a reputação, O reino é preocupado com a integridade. A religião produz pedintes, o reino produz intercessores. A religião ela gera líderes em suas comunidades, o reino de Deus gera paz em suas comunidades. A religião molda servos,
O reino de Deus desperta a manifestação da identidade dos filhos de Deus. A religião produz conceitos na alma. O reino de Deus produz convicção no espírito. A religião gera competidores, o reino colaboradores. A religião funciona por hábitos, o reino flui por natureza. A religião produz hipocrisia e o reino produz verdade. A religião está no Sinai recebendo as leis de Moisés, enquanto o reino está em Sião recebendo a graça de Cristo e a direção do Espírito Santo. A religião está no leite ainda, o servo é como criança, enquanto que o reino está recebendo o alimento sólido, o filho é maduro. A religião ela exala julgamento, enquanto que o reino exala o amor, o perfume de Cristo. A religião, nela quem domina é o espírito de religiosidade, no reino quem domina é o Espírito Santo. A religião ela é legalista e abre margem para a criação e proliferação de seitas. O reino ele é saudável e produz igrejas que pregam o evangelho verdadeiro de Jesus. A religião ela gera um pesado jugo e prende as pessoas em jaulas religiosas. O reino gera paz e alegria no espírito e liberta as pessoas do pecado e da própria religiosidade. A religião ela é exclusivista. A tua igreja é exclusivista? E ela gera divisão. O reino ele é inclusivo e prega a unidade. A religião ela é representada pela Babilônia e surgiu na confusão de Babel, enquanto o reino é representado pela igreja primitiva e o Pentecostes surgiu num alinhamento e entendimento de diferentes povos. A religião ela busca elevar e divulgar o seu próprio nome e o nome da sua instituição, a quem quer deixar famosa. Enquanto que o reino busca elevar e divulgar o nome de Deus e a ele é dada toda a honra e glória em nome de Jesus. É isso, gente. Espero que isso tenha servido de edificação para vocês. Era preciso a gente construir essa base antes de iniciar de fato ali a falar sobre as doutrinas da Igreja Adventista. Então no próximo vídeo, vídeo 3, a gente vai falar sobre o grande desapontamento, como que surgiu a verdadeira história do grande desapontamento. Você não pode perder, vídeo 3, daqui 3 dias. A gente se vê lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.